do livro Só Vence Quem Quer, de Emmett Fox. Nenhuma escora mental. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis-se segundo a reta justiça. João 7:24. É divertido ver um mágico tirando um coelho da cartola, ou fazendo surgir uma carta ou moeda aparentemente do ar. Se fôssemos aceitar a evidência de que nossos olhos como verdade, seríamos persuadidos a crer que ele realmente materializaria tais coisas. Todavia, não julgamos pela aparência, mas sabemos que a arte do mágico reside numa manipulação rápida e esperta. Quando rodamos por uma estrada campestre, os morros e árvores na distância parecem mover-se junto conosco, enquanto a vegetação próxima move-se rapidamente na direção oposta àquela em que estamos indo. Parece até que toda a paisagem está se movendo numa direção ou noutra, e nós estamos parados. Naturalmente, conhecemos a verdade da situação e julgamos corretamente que apenas nós nos estamos movendo. Contudo, em nossas vidas espirituais, é frequente aceitarmos a aparência em vez da realidade. Por exemplo, enxergamos doença ou carências e, julgando pelas aparências, chegamos à conclusão que tais coisas são reais. A Bíblia, porém, nos diz que não devemos julgar pela aparência, mas segundo a reta justiça. Ora, o que é julgamento segundo a reta justiça? É o julgamento que vem da maneira certa de pensar. E a maneira certa de pensar não dá poder a outra coisa, exceto Deus. E desse modo não pode produzir outra coisa, exceto o bem. Assim, quando julgamos com justiça, sabemos que, embora a doença e a carência possam parecer reais, são somente aparência e não é verdade. Essas coisas negativas não têm nenhuma substância real, exceto aquela que você lhe dá pelo apoio mental. Enquanto você aceitar como se apresentam, tornam-se muito reais para você e deverá sofrer com elas até mudar a ideia a seu respeito. Assim, o primeiro passo para vencê-las é retirar a escória mental que você lhes deu, acreditando nelas. Enquanto continuar firmemente a julgar não pelas aparências, mas segundo a reta justiça, verá que, como uma águia que voa acima da tempestade, você será capaz de elevar-se acima das condições e frustrações temporárias do mundo material, pois Deus é o poder e a glória. O poder do verbo. A Bíblia diz: no começo havia o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Sempre antecedendo a palavra está o pensamento. E aqui a Bíblia nos diz que no começo era o pensamento, e que o pensamento estava com Deus, e que o pensamento era Deus. O começo não se refere a uma data histórica, pois Deus e sua expressão são infinitos. Significa que o começo de toda expressão é o pensamento. Em outras palavras, existe um começo contínuo a cada pensamento. Que temos: somos o que somos por causa do pensamento, que habitualmente temos, pois eles são o começo da expressão ou manifestação em nossas vidas. Portanto, se optarmos por ter pensamentos de Deus, pensamentos positivos, construtivos e criativos, expressaremos saúde, harmonia e prosperidade em nossas vidas. Ele enviou sua palavra e os curou, e os livrou de sua destruição. Salmo 107:20. O versículo 19 anterior nos diz que aqueles que gritam ao Senhor, aqueles que oram, serão salvos. E o versículo 20 nos diz por quê. Deus sempre atende às preces. Ele envia seu pensamento que cura e assim nos livra de nossa destruição. Eles ficaram atônitos ante sua doutrina,
pois sua palavra tinha poder. Lucas 4:32. Naturalmente, Jesus se dava conta plenamente do poder da palavra. Repetidas vezes, quando alguém o procurava, falava palavras de cura, e as pessoas ficavam imediatamente boas. E assim será a palavra que parte de minha boca. Não retornará vazia a mim, mas realizará aquilo que desejo, e prosperará no lugar para onde eu mandei. Isaías 55:11. Você também tem o poder da palavra. Não apenas seu pensamento é poderoso para trazer a cura ao seu corpo, como também produz condições harmoniosas e prósperas em sua vida, pois seu meio ambiente é extraprojetação dos seus pensamentos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Se você não está ajudando o semelhante, não está se ajudando. Se escolhe o inferior ao invés do superior, não está dando todo o poder a Deus. Se diz uma coisa e faz outra, não está vivendo à altura do melhor de si. Se está se metendo na vida dos outros, não está cuidando da sua própria vida. Se enche a cabeça de ressentimentos, críticas e raiva, colhe o que semeou. Se não tem senso de humor, a alegria do Senhor não é sua força. Se quer estar na trilha espiritual, deve praticar a presença de Deus o tempo todo. Tire férias de si mesmo. Durante o verão, quando chegam as férias, é uma boa hora de tirar férias de si mesmo. Claro que você não pode deixar o corpo em casa e ir para outro lugar qualquer, mas pode, apesar disso, mudar sua mente e seus hábitos. Assim, para todos os efeitos, estará tirando férias de si mesmo. Eis algumas sugestões simples. Modifique seus hábitos de pensamento. Certifique-se que eliminou todo o ressentimento, crítica e condenação de si mesmo e dos outros. Não importa quanto pareça plausível o pretexto para tê-los. Modifique seus hábitos alimentares. Inclua alguns novos alimentos em sua dieta habitual e deixe de lado alguns dos antigos. Mantenha suas preces atualizadas, novas e simples. Fuja das velhas frases de afirmações. Reorganize, se possível, a ordem do seu trabalho no escritório ou na loja. Esclareça qualquer antigo agravo. Reorganize sua recreação e seu lazer. Acrescente algum passatempo novo, elimine alguns dos antigos, tente ler um jornal diferente e trave o conhecimento em outras revistas que não lia habitualmente. Abandone todas as preocupações e cuidados com a política, os negócios e a situação internacional. Ficará surpreso ao descobrir que o mundo dará um jeito de continuar existindo. Tire umas férias de si mesmo e talvez goste tanto da mudança que queira fazê-la permanentemente. Preparando para a paz. Paulo diz que a fé sem obras é estéril. Em outras palavras, não se deve apenas ficar sentado rezando, mas deve-se tornar também as devidas providências materiais. É preciso uma combinação de ambas as coisas para ter êxito. Pode ser, no nosso caso pessoal, que tomar as providências materiais necessárias signifique ir a uma agência de empregos, procurar trabalho, ou fazer um exame médico, ou procurar um advogado. Em cada caso, já tendo rezado antes, sabemos que Deus está dirigindo nossos passos para trilhas certas. Às vezes botamos o carro adiante dos bois, tomando primeiro as providências materiais, e depois dizendo: veja, Deus, o que fiz. Por favor, confirme minhas ações, ou por favor, tire-me dessa enrascada. Da mesma forma, para uma nação, as medidas materiais necessárias podem significar a construção de uma economia forte, o armazenamento de materiais essenciais, a coordenação dos esforços do trabalho,
administração do governo e centenas de outras coisas que tornarão forte um país. No decorrer disso tudo, porém, devemos preparar-nos para a paz, orando constantemente por ela, porque somente desse modo as providências materiais que tomamos terão algum significado real ao longo prazo. O mundo necessita de um renascimento espiritual, e ao orar pela paz para o nosso país, aos seus amigos, devemos orar também pelos nossos inimigos em potencial. O ódio é a essência da guerra, o amor é a essência da paz. Veja Cristo em todos os homens. Abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12.